No livro Vida Feliz, a mensagem 53 diz o seguinte: os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Então, com essa mensagem inicial, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai e Mãe, para agradecermos pelas bênçãos da vida, seja ela como for, pelas bênçãos da nossa família, seja ela como for, pelas bênçãos de termos a saúde do nosso corpo, seja como estiver. Porque nós sabemos que dessa forma que nós vivemos, nessas condições, teremos assim as possibilidades para exercermos aquilo que nos é possível, com muita confiança na certeza de que tudo nos encaminha para o bem e que o aprendizado alivia e ameniza os nossos sofrimentos. Que Jesus possa também amparar a Cláudia, que fará a explanação do dia de hoje, e que nós então possamos ficar em paz para esta reunião, para estas reflexões. Muito obrigado por tudo, pelo seu carinho e pelo seu amor de sempre. Que assim seja. Boa tarde. E obrigada, Eduardo, pela leitura da mensagem. Vamos nós. Estamos hoje no capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho, no item 25, de autoria de François de Geneve, o item chamado A Melancolia. E a gente ainda vai fazer menção de texto da Joana de Ângeles e da doutora Anísia da Silveira. Bom, gente, melancolia já foi descrita por Hipócrates lá na antiguidade como bile negra. Melas, do grego, negro, colia, cole, né? A gente fala em colesterol, etc., né? É bile. E o excesso de bile negra causava apatia e tristeza profunda nas pessoas. Depois, lá pelo século XIX, começou-se a usar a expressão ou o termo depressão, que, na verdade, já caracterizava um estado de doença mental maior do que a tristeza. Hoje, a depressão é uma síndrome ou um transtorno complexo com sintomas físicos e psicológicos, né? Por que a gente chama de síndrome? Porque a causa não existe uma causa específica, né? Existem várias. E nesse estudo, a gente, na verdade, quando vai falar de depressão, a gente pode fazer uma abordagem médica, uma abordagem biológica, social, espírita, psicológica. E eu escolhi a psicologia espírita, por achar que ajuda muito mais do que falarmos só da médica, e quando nós somos espíritas, é claro que entrar com os preceitos da doutrina espírita nos ajuda e muito quando a gente vai falar desse tema. Eu escrevi aqui pensamento e emoções, mas é possível que não dê tempo, viu, de falar hoje. Então, tudo bem,
Quem sabe se no verão, quando o tema for livre, eu consiga, então, incluir o pensamento e as emoções. Bom, depressão é um adoecimento do gostar. Considerado o mal do século, e Divaldo, há pelo menos uns 15 anos, ele já dizia para a gente que depressão se tornaria um problema endêmico. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de transtornos mentais. O primeiro deles é a ansiedade e o segundo é a depressão. E é claro que a desigualdade, o clima, os problemas climáticos, né, os traumas pessoais, né, das pessoas, essas coisas impactam no desenvolvimento da depressão, elas impactam na vida das pessoas. Essa enfermidade tem componentes orgânicos, tem componentes psicológicos, sociais e espirituais, ou seja, é uma enfermidade bastante complexa, que requer um diagnóstico médico ou de um psicoterapeuta, muitas vezes de ambos, e eu tive contato com um psiquiatra, que é espírita, e ele reforçava a necessidade desse diagnóstico ser feito por um especialista. Por quê? Porque se o diagnóstico for feito por uma pessoa que não tem a especialidade, que não tem todo o cuidado de fazer a anamnese e o estudo necessário do caso do paciente, ele pode diagnosticar de uma forma equivocada, né? Um exemplo disso é a diferença entre os transtornos unipolares e os transtornos bipolares. Um Hausarzt na Alemanha, por exemplo, pode não ter essa expertise, ele pode não ser especialista nisso, e aí ele pode, inclusive, diagnosticar de forma equivocada. A depressão tem tratamento, tem cura, mas o tratamento tem que ser multimodal, né? É preciso trabalhar, muitas vezes, com um medicamento antidepressivo, com uma terapia, e, é claro, no nosso caso, a gente tem que pedir ajuda à doutrina espírita, sim, a gente verá isso daqui a pouquinho. Por quê, né? Uma coisa é muito certa, antes da depressão se instalar, é preciso fazer um dever de casa, né? Porque o mais importante na depressão é a gente evitar que ela se instale e não esperar que ela se instale para que a gente trate e se cure. François de Geneve, no texto, o texto é bem curtinho, mas acontece que não dá tempo de eu ler, né? Então, ele fala que a gente deve, diante das dificuldades da vida, a gente vai tentando lutar e vai ficando cansado, e a gente tenta sair do corpo porque queria se livrar dessas dificuldades, mas aí quando a gente chega à conclusão que não consegue, a gente cai no desânimo, e é exatamente isso que acontece com as pessoas, né? Então, na verdade, ele propõe 4 soluções no texto dele, né? Que a gente deve resistir ao desânimo, que a gente deve aceitar as provações terrenas, que a gente deve cumprir com as nossas obrigações e a gente deve esperar pela libertação. Pois é, gente, mas acontece que a gente sabe que depressão não é um problema fácil, né? Então, eu não posso simplesmente reduzir a soluções fáceis e dizer assim, olha, não, quando você está desanimado, você tem que resistir, né? Você precisa aceitar as provações e imagina conversando com alguém que está com depressão e falar dessa forma com a pessoa. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né? Não vai adiantar nada, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é desenvolver um critério bastante lúcido acerca da depressão e, na verdade, de todos os nossos problemas
que envolvem a saúde, não é? A gente deve se perguntar por que é que se desenvolveu isso, não é? Então, nesse caso, por que é que eu sinto desânimo? Quando a gente vai falar de aceitar as provações terrenas, aí entra realmente a sabedoria espírita. Por que é que eu devo aceitar as provações terrenas? E não deve ser da boca para fora. Eu devo dizer simplesmente, tá, eu aceito, né? Como se a resignação fosse verdadeira. E, na verdade, não é. Então, não resolve, né? A que obrigações eu estou, de fato, me obrigando? Ao que vida que eu estou me obrigando? Que papéis eu estou exercendo? A gente tem que se perguntar. Muitas vezes a gente está num local que a gente não está feliz, a gente está num casamento que não está feliz, a gente está num papel na vida no qual a gente não está feliz. Então, a gente tem que se perguntar, não é? Que é para poder mudar o que for possível. E quanto a esperar pela libertação, olha, gente, se a gente for esperar, a gente encarnar, só porque a gente sabe que as aflições da Terra são temporárias e que preparam o nosso espírito para a felicidade futura, poxa, aí a gente vai perder um tempo precioso, não é? E nesse tempo eu tenho que me perguntar o que eu posso fazer agora, né? É aí que entra a fé, né? A fé de que só acontece o melhor e de que todo problema nós já nasce com uma solução. Então aí entra o quê? A ação. Joana de Ângeles nos explica a depressão da seguinte forma: ela diz que por trás do corpo existe uma mente que está interagindo. Ela diz que a depressão é uma grande raiva da vida e da lei de causa e efeito, uma rebeldia profunda. Gente, imaginem só, né? A gente, muitas vezes, a gente traz gravados na nossa, aliás, muitas vezes não, sempre. A gente traz gravados no nosso perispírito tudo aquilo que a gente fez, não é? A gente sabe disso que nós somos o somatório das personalidades que a gente viveu e tudo aquilo que a gente viveu fica gravado no nosso HD, que é o perispírito. Pois bem, então tudo que a gente fez de bom e de ruim fica gravado ali. E o que a gente fez de ruim fica ecoando, sabe? De uma forma, às vezes é uma culpa inconsciente que a gente traz. A gente não tem nem consciência de que fez, é claro, porque esqueceu, né? Tem lá o esquecimento de uma vida para outra, mas dentro da gente tá ali, né? Tá bombando, né? E aí a gente muitas vezes ouve, olha, isso é lei de causa e efeito. Poxa, mas eu não me lembro de ter feito nada, e aí a gente se rebela e aí não dá certo, né? Acaba desenvolvendo um senso de autodestruição, algumas pessoas acabam por tentar suicídio, não é? Quando estão acometidas por depressão. Tem a questão da vitimização também, não é? A gente olha para a gente e a gente fica com uma pena enorme de si mesmo, né? Poxa, eu não sabia, não é? Das coisas que eu fiz, e se eu fiz, poxa, eu não sei nem que eu fiz, e aí se sente mais vítima ainda de si mesmo, não é? Então, essa é a rebeldia, né? Muitas vezes a depressão se desenvolve porque a pessoa fica presa no passado. Ao invés de ela viver no presente, ela fica presa no passado. Sabe aquela nostalgia? No meu tempo era assim, assim, no meu tempo era melhor, né? Hoje em dia está tudo tão ruim, acho que não tem nem solução mais, não é? E nos traumas que a pessoa viveu, muitas vezes ela fica ali, sabe, repetindo os sentimentos daquele momento, as emoções e os sentimentos daquele momento ruim, daquele momento traumático. Então, existe aí uma desconexão bastante grande com o presente, né? E o que a gente precisa nesse momento? É ressignificar. Se vocês viram o filme A Cabana, vocês vão entender o que é ressignificar um trauma do passado, né?
É dar uma outra visão, é a chamada metanoia, né? É a gente enxergar de uma outra forma, não é? Eu passei por aquele trauma, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa horrorosa, mas o que é que aquilo estava querendo me trazer? No que é que eu posso melhorar, no que é que eu poderia me tornar se eu enxergasse de uma outra forma? Uma outra coisa que a mentora diz é que a vida é impermanente, né? A gente insiste em viver como espíritos encarnados e que não vão desencarnar nunca, mas a gente é espírito e a gente só está aqui de passagem. Então, desenvolvemos uma resistência muito grande a essa ideia. A gente quer se manter na zona de conforto, a gente quer pensar no carro que não comprou, na casa que quer comprar, no luxo que quer ostentar, no trabalho que a gente quer, no dinheiro que a gente quer ganhar, não é? Não é errado, nós estamos encarnados, a questão é o valor, a intensidade, a nossa relação com essas coisas. E quando a gente perde o controle e elas começam a nos dominar, ao invés de nós as dominarmos, aí é que está o problema, né? E Joana também lembra-nos que a vida é resultado das nossas escolhas, e toda escolha traz resultado positivo e resultado negativo, e a gente precisa aprender a reconhecer isso. O que a doutora Anísia da Silveira fala, para quem não sabe, a doutora Anísia da Silveira foi uma psiquiatra brasileira, bastante famosa, que se rebelou contra os métodos usados nos pacientes com transtornos mentais nos hospitais psiquiátricos do Brasil. E doutora Anísia foi estudar, inclusive, com Jung, na Suíça. Pois bem, doutora Anísia fala que para a depressão não é só a tristeza que pesa, né? Não se trata só de uma tristeza profunda, existem vários outros fatores. E ela nomeia, inclusive no seu último livro, psicografado por Iracy Campos Noronha, ela nomeia, por exemplo, o sono, né? Ela fala da importância do sono, ou de como a desregulação do sono contribui para o desenvolvimento da depressão. Ela fala também da viciação das redes neurais. E o que é isso? Os nossos neurônios, gente, quando a gente pensa, eles seguem caminhos, né? Eles vão seguindo caminhos e vão se ligando às células, às partes do corpo e tudo mais. Bom, quanto mais a gente repete um pensamento, mais se estabelecem redes neurais. É como se fossem caminhos, que os neurônios aprendem aqueles caminhos, e aí eles acabam ficando viciados se a gente repete demais aqueles pensamentos. A neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro de modificar isso. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que querer. Aí a gente vai precisar da vontade. E a vontade é uma das potências da alma. Recomendo o livro de Leon Denis, o problema do ser, do destino. Antigamente se chamava e da dor, hoje em dia tiraram o dor, mas o problema do ser e do destino, lá no final, no capítulo Potências da Alma, leiam sobre a vontade, né? A vontade é tudo, gente. E se a gente tem vontade, a gente consegue realmente tudo. Ela fala da solidão crônica, né? E isso é muito importante para a gente que vive aqui na Alemanha, por exemplo. Aliás, eu acho até que deve ser em outros países da Europa do Norte também, né? Porque muitos de nós acabam se sentindo bastante solitários. Fala da influência das substâncias químicas, por exemplo, do cigarro, do álcool, das ondas elétricas, e isso tem a ver, por exemplo, com os nossos celulares, o tanto de tempo que a gente usa os celulares. A gente dorme com o celular, às vezes, do lado do travesseiro. Gente, isso é péssimo. A gente precisa mudar isso, né? Os traumas não elaborados e os gatilhos espirituais, entre outras coisas. Bom, depressão, gente, não é sempre
um erro em outra encarnação, mas também não é sempre um erro nessa encarnação, tá? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Por trás da depressão, nem sempre há um caso de obsessão. Mas, diz a nossa mentora, Joana de Ângeles, que na maior parte das vezes há uma obsessão sim. Por quê? Porque o paciente, o doente, ele fica pensando diversas vezes a mesma coisa e ele gera o quê? Uma sintonia. E é essa sintonia que atrai um espírito que, na verdade, ele vibra na mesma sintonia e ele quer se aproveitar exatamente daquela situação, né? Não é sempre uma herança genética, mas existe sim a possibilidade da gente desenvolver depressão por herança genética. E era sobre isso, inclusive, que eu gostaria de explicar, falando sobre o pensamento. Por quê? Porque os pensamentos eles agem como interruptores nas nossas células. Gente, nós temos cerca de 38 trilhões de células no corpo. São os pensamentos que agem como interruptores para abrir e fechar, para ligar e desligar os genes que não nascem ligados ou que nasceram ligados. Então, 95% dos nossos genes não vêm ligados quando a gente nasce. Esses genes vão sendo ligados aos poucos ou desligados. E é justamente a questão dos pensamentos. São os pensamentos que modificam isso, né? Não é sempre uma disfunção neuroquímica, fala-se muitas vezes dos neurotransmissores, né? Que a pessoa está com falta de dopamina, está com falta de serotonina, mas não é sempre isso, não. Também não é sempre uma desregulação hormonal, que é o que acontece com as mulheres na menopausa, por exemplo, ou com pessoas que sofrem de certas doenças, no caso do hipotireoidismo, né? A hipovitaminose D também pode causar depressão, mas também não é sempre. Então, a gente que vive aqui, que tem pouco sol, a gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente no inverno, né? Pagar lá o exame para ver se a vitamina D está baixa demais. O sono, doutora Anise já mencionei, né? Que ela fala sobre isso. Também não é sempre a questão da alimentação pouco balanceada, mas ela também causa, né? A gente precisa prestar atenção naquilo que a gente come, no sedentarismo e também efeito colateral. Há muitos medicamentos que causam como efeito colateral a depressão. Bom, para a depressão existe aí uma profilaxia, não é? Uma prevenção. Pois bem, primeira delas é o aceita que dói menos, sabe? E por que a gente fala isso? Porque é preciso aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, os limites, os nossos e os dos outros, as perdas inevitáveis, elas existem. Não adianta a gente brigar com isso, né? As mudanças que vêm na nossa vida, muita gente gosta muito, é tão acomodada e detesta mudança. É preciso, gente, aceitar esse tipo de coisa, né? E, é claro, os desafios, né? Nesse quesito, Joana de Ângeles fala da resignação dinâmica. E o que é, na verdade? É a gente aceitar a situação com coragem e buscar forças para enfrentar a situação, para mudar o que for possível. Lembra da oração da serenidade? Né? Deus me dê paciência para aceitar o que eu não posso mudar, sabedoria para diferenciar o que eu posso mudar do que eu não posso mudar, não é? E a gente precisa, então, de força para modificar aquilo que é possível modificar. Uma outra coisa que também é importante na profilaxia é a nossa postura mental nas adversidades. A gente precisa parar de classificar as dificuldades, os desafios da vida como sendo ruins. Se a gente conseguir mudar essa postura, gente, olha, isso é muito, viu, na profilaxia contra a depressão, né? Falando de problemas,
a gente também nomeia o que a gente quer como sendo problema, não é? Vocês sabem disso, né? Que nem tudo é problema, é a gente que diz, ó, aquilo é um problema, né? Então, eu botei ali os sapos, por quê? Porque sapo a gente até tenta engolir, não é? Quantas pessoas falam nisso? Eu estou engolindo sapo, gente, mas sapo a gente não digere. E se a gente não digere os sapos, em algum momento eles voltam todos inteirinhos. Ou seja, não adiantou nada a gente ficar se obrigando a engolir, né? Então volta aquela pergunta lá no começo: a que vida eu estou me obrigando? Preste atenção nisso, né? O que é felicidade para mim, né? A gente tem que prestar atenção. Quais são as prioridades que eu dou para as coisas, né? O que é felicidade para mim? O que é que eu estou buscando de fato? O que é que eu estou fazendo com a vida que eu pedi? A gente pediu para nascer, né? Então, a gente tem que viver, sim, como espírito, sabendo que a gente vai voltar em algum momento. Então, tem que estar pronto, tem que fazer uns biscoitos para levar, como diz Luzia Matias, que é uma palestrante famosa também. Ela diz que a gente tem que preparar uns biscoitinhos para a viagem, gente. Está na hora da gente começar a preparar os nossos biscoitinhos para a viagem, sabe? Os outros. Eu estou sempre exigindo das pessoas, criticando, eu estou sempre julgando, ou eu consigo de fato perdoar? Né? Como é que eu me comporto diante dos outros? Agora, a questão comigo mesmo, não é? O auto-perdão é tão importante, eu consigo me perdoar pelas coisas que eu faço, que não foram tão boas, que foram equivocadas. Está lá no passado, não faz mal, se perdoa. Você não estava em condição de fazer melhor, reconhece isso e tenta fazer melhor a partir de agora, né? Essa autocompaixão, poxa, olha, bate no ombro e diz assim: você fez, você tentou, está tudo certo, né? Esse auto-amor é tão importante. Muitas pessoas pensam que elas precisam primeiro amar os outros, não é? Primeiro se dedicar, se sacrificar pelos outros. Gente, não é assim. Sabe o que Jesus disse? Lembra? O que Jesus nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar os outros, acreditem, né? E aquilo que a gente pensa que é amor, não, eu amo sim. Não é amor, né? Tem que prestar atenção o que é de fato amor. Se quiserem, leiam o livro de Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, para vocês entenderem o que de fato é amor, né? E o que não é. E a autoestima também, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, sabe? Se gostar, gostar de si, ver beleza na gente. Todos nós temos, todos nós. Existe aquele ditado que diz assim: ninguém é tão imperfeito que não possa ser elogiado, e ninguém é tão perfeito que não possa ser criticado. É isso, né? A gente precisa tornar-se inatingível. Sabe o que quer dizer isso, gente? Jesus, ele era inatingível. É por isso que ele não se zangava, ele não era afetado pelas maldades dos fariseus, né, dos doutores da lei, que queriam fazer tudo para pegá-lo, para poder prendê-lo, e claro que acabaram conseguindo, mas a gente precisa se tornar inatingível, sabe? A gente precisa se tornar senhor da própria história. Eu tenho as rédeas da minha história. Eu não coloco isso na mão de ninguém. Tem muita gente que diz assim: Deus, né? Foi Deus. Foi Deus que quis. Cuidado com essa afirmação, né? Porque, na verdade, quem quer somos nós, né? Deus apenas permite que tudo aconteça, mas quem quer verdadeiramente somos nós, né? Termos Jesus como modelo e guia, né? Sempre, né? E o que é que ele faria? É exatamente isso que a gente deve tentar fazer também, né? Seguir o conselho do Espírito de Verdade, que diz para a gente: instruí-vos, leiam, leiam, leiam sempre, ao invés de perder horas e horas no Facebook, no Instagram,
vendo esses vídeos curtos que acabam deixando a pessoa doente, de tanto mudar as imagens. Troca um pouco do tempo por uma leitura edificante, vai lá, 1 página por dia, sabe? Substitui 1 hora de Instagram por 2, 3, 4 páginas de um livro edificante. Vocês vão ver como vai melhorar, né? E, claro, ter a fé de que só o melhor acontece, né? Bom, eu encerro por aqui a nossa... Eu não vou falar mais sobre o pensamento. O que eu fiz foi o seguinte: eu terminei a palestra com uma música. E é essa música que eu vou colocar para vocês agora também. Janeiro abre a porta em tom de convite. Primeiro mês do ano pedindo limite. Branco é a folha calma esperando intenção. Recomeçar, mora inteiro na sua mão. Nem toda dor aparece no corpo cansado. Às vezes é a mente pedindo cuidado. Silêncio também é forma de proteção. Cuidar da saúde mental é um ato de prevenção. Não é fraqueza parar pra se ouvir. É maturidade escolher existir. Tem lei que confirma o que o peito já diz. Cuidar da mente é direito garantido no país. Janeiro branco não é só um sinal, é lembrar todo dia da saúde mental. Nutre quem te cultiva, aprende a dizer não. Recomeçar começa com a sua ação. Janeiro branco, folha pronta pra escrever. Não precisa correr, só precisa se ver. Quem cuida da mente sustenta o coração. Viver com consciência também é decisão. Nem toda presença merece ficar. Tem gente que drena e chama de amar. Relação saudável, respeito o limite. Quem te cultiva não invade, não agride. Autocuidado não é luxo ou vaidade, é higiene interna, é responsabilidade. Assim como o corpo precisa atenção, a mente também pede manutenção. Se o ano começa por dentro, nomeia emoções, respeita o tempo. Folha em branco não exige perfeição, só verdade escrita com compaixão. Janeiro branco, escolha se cuidar. Cuidar da mente é aprender a se amar. Nutre quem te cultiva, protege a emoção. Recomeçar começa com a sua ação. Começo o ano em branco e escolho me cuidar. Em dezembro chego inteira, colorida de me amar. Saúde mental não é frescura nem brincadeira. Preocupação, não sou brasileira. Que nós possamos cuidar de nós nos próximos meses desse ano, já que janeiro está começando, é a hora da gente se cuidar, da gente buscar a consciência sobre si mesmo e trabalhar no autoconhecimento. Muita paz.